Oi pessoal, eu vou fazer fazendo esse pequeno tutorial, esse videozinho para vocês, para explicar, para quem ficou com dúvida hoje, acompanhar e tirar essas dúvidas, né? Como é que eu transformo de coordenadas cartesianas para coordenadas polares usando o GeoGebra? Então, primeiramente, a primeira coisa até, quando eu abro o GeoGebra, geralmente ele sempre vai abrir com essa malha, a janela de visualização, com essa malha cartesiana, né? Então, a primeira coisa que eu vi aqui é janela de visualização, e aí eu mudo, tá vendo? Malha principal, eu mudo para malha polar. Observe que aqui, olha, dessas distâncias, ele já me dá que o R está variando de 1 em 1, e o θ, o ângulo, está variando de π sobre 12, ou seja, de 15 em 15 graus. Então, ele já dividiu. Bom, se eu não quiser que esses números apareçam, eu retiro. Então, assim, agora eu tenho minha malha polar. Então, aqui eu tenho os eixos principais, né? Dividindo-os em 4 quadrantes. E esses eixos principais me indicam também o ponto de partida. Então, eu sempre parto do eixo X no sentido anti-horário, né? Então, da direita para a esquerda, né? Andando no sentido anti-horário. 15, 30, 45, 60, 75, 90 e por aí vai. Bom, então, feito isso, eu quero marcar um ponto. Então, eu quero marcar o ponto, vou marcar aqui o ponto A sobre essa malha polar. Abro. Agora, um detalhe, quando eu vou botar as coordenadas do ponto, eu tenho que colocar não entre vírgulas como em coordenadas cartesianas. Era isso que eu estava errando hoje, esqueci esse detalhe. Mas é assim, muita coisa a gente acaba esquecendo, e na aula online mais ainda. Então, eu divido ponto e vírgula. Quando é cartesiano, é entre vírgula, as coordenadas x e y. Mas quando é polar, é ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu vou colocar raio 3, ponto e vírgula, π sobre 6. π sobre 6, dou Enter. Automaticamente ele já marcou, ok, ele marcou meu ponto. Olha as coordenadas. Eu sempre esqueço de aumentar aqui. Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Ah, já tá. Tá um tamanho bom, 16. Bom, observe que quando eu escrevi em radianos e ele expressa em graus, tá? Então, eu poderia também escrever em graus. Então, vou botar um ponto B aqui. Ponto B igual a 2, ponto e vírgula, 45 graus. Alt GR, 45 graus. Então, observe que ele marcou. Então, 2 unidades de R e 45 graus de ângulo. Vou mudar aqui as propriedades desse ponto, tá bom? Então, tá vendo? É assim que eu faço. Agora, se uma das coordenadas é negativa, então vamos fazer o ponto C. O ponto C tem coordenadas. Vou colocar aqui 4, ponto e vírgula, menos 60 graus. π sobre 3. π sobre 3. Então, observe aqui o ponto C, olha, para onde ele colocou o ponto C. Deixa eu ajustar aqui, mudar a cor aqui. Então, o ponto C. Observe, então, eu pedi 60 graus, só que é negativo. Então, se eu marcasse aqui 60 graus, né? Aqui. E descesse nessa linha, né? Uma reta, né? Passando, então. Esse ponto que ele marcou aqui, 300 graus, né? Então, equivale o oposto simétrico de 60 graus, né? Então, observe que ele já faz, aqui no GeoGebra, imediatamente ele já faz a transformação. Então, ao invés de colocar menos 60 graus, né, eu não tenho como marcar negativo. Então, o que eu faço é transformar para o positivo, né? Então, 60 graus estaria no primeiro quadrante. Mas, como ele é negativo, ele vai estar no quarto quadrante. Né? Ele vai estar, por quê? Porque no quarto quadrante
o x é negativo, né? Então, você está indicando que esse valor está no quarto quadrante. Então, aqui ele já faz automaticamente essa conversão. Vocês podem fazer outros testes aí. Vão colocando vários valores e vão vendo o que ocorre. E vão investigando. E aí você vai entendendo também. Vamos para um terceiro ponto D. Desculpa, um quarto ponto D. Então, agora eu vou colocar o R negativo. Então, eu vou colocar aqui menos 3, ponto e vírgula, 30 graus. Vou botar, deixa eu ver, 30 graus. 30, Alt. Então, observe onde vem o ponto D. Então, agora já é o que acontece. Eu escolho a linha, o tamanho. Então, o raio é 2. O raio é 2. Mas ele é negativo. Então, eu escolho agora a linha. Então, se é 2, eu vou marcar no sentido oposto. Então, no sentido oposto a 2, né? Seguindo a mesma linha onde ele estaria, né? E ele vem e já marca sobre e já faz a transformação. Então, D é o quê? É 3, o raio é 210 graus. Né? Então, observe essas diferenças, né? De quando o raio aparece negativo e de quando é o ângulo que é negativo. O que ocorre? Então, quando é o ângulo, ele vai identificar o quadrante. Quando é o raio, ele vai identificar o sentido oposto. Né? Então, observe essas diferenças. Então, você mantém o ângulo. Então, na verdade, ó, se você pegar 210 graus, né, partindo daqui, é o mesmo ângulo de 30 graus. Né? É o mesmo ângulo de 30 graus, certo? Só que ele está marcado no sentido oposto. Ó. Então, partindo de x, 30 graus. Se eu partir daqui de x, 30 graus. Entendeu? Novamente. Então, ele está nessa mesma linha. Né? Então, é assim que eu marco pontos sobre um eixo polar. Então, experimente aí, façam vários pontos assim para vocês entenderem e tirem dúvidas, tá? Coloca lá no chat as dúvidas de vocês. Obrigada.